Olá pessoal, estamos aqui para mais uma live, né? E sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Tô vendo aí que o Júnior já entrou. O pessoal que vai entrando aí, sejam todos bem-vindos. O Paulo. Hoje nós vamos ter um bate-papo sobre as relações conjugais em tempo de pandemia, né? E espero que vocês gostem, que participem nessa noite aqui, pelo menos em Londrina, bastante fria. E hoje a gente vai nesse bate-papo. Oi Marcelo, tá vendo aí que o Marcelo entrou. E hoje nesse bate-papo eu converso, né, com o professor Dr. Guilherme Carvalho, que ele já entrou, já vou inserir o Guilherme aqui, que ele é da Universidade Federal Fluminense. Deixa eu já inserir o Guilherme. E já vai começar a trocar umas ideias. Estou conectando. Oi, Júnior. Eu vi que o Júnior também entrou. Está conectando. Espero que tenhamos que não tenhamos problemas de conexões. Estou só aguardando. Aqui aparece, eu estou te ouvindo, mas está ainda conectando. Não está indo o vídeo ainda? Ainda não, mas vamos. Deixa eu ver. Vamos ver. Eu vou tentar, eu cancelo e você tenta mandar o convite. Acho que é Tá melhor. bom, tá bom. Olá, o pessoal que está entrando, boa noite. Vamos ver se agora ele mandando o convite, se fica mais. Se agora conecta. Porque a gente depende. Aí, agora sim. Agora foi. Bem, Tudo bem, deixa eu ver aqui, peraí. embora eu falei assim que a gente a- na última as últimas vezes as lives eram todas às 19 horas. Agora tá todo mundo fazendo live. Oi, Carol, boa noite. Tá todo mundo fazendo live às Às 21. 9. É, e Nesse ritmo a gente vai até às 11, né? Vai pois começar é, às 11. aí esses dias uma professora comentou que, olá, Fábio, tá entrando aí, tô vendo. Comentou que daqui a pouco a gente vai ter que fazer live de madrugada. Já já. O que não vai ser de todo ruim, hein? A gente vai ter um pessoal muito envolvido, muito implicado de madrugada. Alguns alcoolizados, talvez. E de madrugada a gente vai poder fazer temáticas mais ousadas. Mais ousadas, porque o horário permite, né? Eu Exatamente. tô vendo muita gente querida aqui entrando. Um beijinho para todos vocês, tá bem? É, Colegas meus, estagiários meus, mandando coraçãozinho. Não vai dar ah, para ver todo mundo assim, mas ao longo do caminho vocês vão fazendo pergunta. O Ricardo vai mediar aí, que hoje eu sou convidado. Hoje eu tô nem aí para horário, não quero me preocupar. isso. Eu vi que o Marcos Ribeiro também entrou. Um abraço. Que o Marcos é aí do Rio. E no Rio, pelo visto, né? Eu acredito que esteja mais quente, né? Que, Mais ou menos. A janela tá aqui fechada, ó. então Tá estamos já. um, tá um friozinho. Mas não é igual ao seu daí, e nem do sul do Brasil, assim como um todo, né? É verdade. Mas agora nós estamos hoje, Londrina está bem gelado, assim, mas eu particularmente gosto bastante do inverno. E É, Mas enfim, vamos, né? Eu acho que a gente vai falar de um tema que o pessoal vai depois interagindo, o pessoal.
perguntando. Eu acho que é uma temática que demanda bastante discussões e principalmente, eu acho que ela já demanda discussões fora de pandemia e aí a gente acabou, né, trazendo essa discussão para esse momento que a gente está vivendo, né, de se pensar nessas relações conjugais é, nesse período, né, de pandemia, como que se faz, porque eu acho que são vários pontos que a gente pode depois comentar um pouquinho, mas falar também, e você pela sua experiência de psicólogo e né, desse olhar mais da psicologia, e porque eu acho assim que os casais eles vivem em constante busca para principalmente para tentar encontrar um eixo, né? No relacionamento, que quando a gente fala de relações conjugais, nós estamos pensando naquele, né? É, naquele casal que tem uma rotina e que já compartilha, né? Dessa convivência conjunta e que de repente eles passam por momentos que eles precisam inovar, eles precisam renovar, né? Que eu acho que aquela que eu sempre comento que os casais eles precisam muito viver nessa conquista diária, né? E muitas vezes isso fica meio adormecido. E aí nós estamos num momento de pandemia, aonde talvez aquelas sugestões que eu daria lá atrás, se alguém me perguntasse assim, meu relacionamento não anda muito bem, o que você me aconselha? Convida para jantar, convida para ir para o cinema. Mas eu tenho filho, deixa o filho lá com a avó, com o tio, com uma tia. Isso eu já não posso mais, né? Isso já não vai Tudo funcionar. cancelado. É, É. e aí nós estamos realmente diante de uma situação o que fazer, né? O que fazer para esses casais que agora estão numa situação de conflito, muitas vezes, sem saber o que lidar, porque daí eu acho que é uma questão que envolve a questão profissional, porque muitas vezes ele está fazendo um home office e isso está deixando ele mais nervoso ou ela e de repente o trabalho misturado com o cotidiano, com o pessoal, enfim, né? E aí vira um, um fuzuê, né? Que a gente não sabe como administrar, né? Estou vendo aí o Ricardo, que me acompanha bastante, meu xará. Olá, Ricardo, boa noite. E ele fala, inclusive, ele tem comentado que o pessoal ele tem gostado e tem aprendido muito. Isso que é legal da live, que eu acho que a gente tem tido essas lives com várias temáticas e que a gente tem proporcionado, pelo menos, né, levar um pouquinho de informação ou fazer o pessoal refletir, que eu acho que é interessante, né? Bem, É, deixa a gente tem. eu falo bastante, né? Não, você vai falando também, tá? Porque eu falo muito, uma hora é muito pouco para mim. Então você vai me dando contorno aí, porque senão eu acho que isso aqui é uma aula e aí já era. E aí já era, que eu vou começar a contar caso e tudo mais. Mas já começando a contar caso, tem um vídeo do Porta dos Fundos que é muito legal. Eu tava pensando, a gente tava conversando, né, outro dia, qual é o tom que a gente quer dar para nossa live, e a gente decidiu que ia ser uma coisa muito descontraída, com mais coisas mais práticas, né, com respostas mais práticas para a gente poder pensar saídas mais operacionais. E aí eu lembrei daquele vídeo, não sei se vocês viram, que é um vídeo com aquele Gregório e com o Fábio Porchat, e eles estão em duas telas fazendo terapia, né? E aí um tá em casa, falando todo assim, cansado, deprimido, né? E o outro lá na casa dele tentando manter todo o setting terapêutico, que é aquele espaço, né? Eu estou prestando atenção em você, mas do meu lado está com a minha esposa ali, do meu lado fazendo alguma coisa que a tela não mostra, mas o outro está tentando capturar. Não sei se vocês viram esse vídeo, é um vídeo muito bom. Quem não viu, saia daqui quando acabar e vai E, ver, porque vale muito a pena. Não sei qual é o nome, sessão de terapia, um treco assim, do Porta dos Fundos. Então, assim, hoje em dia já estava difícil um casal se manter casal, né? E agora, com esses tempos de quarentena, é mais tenso ainda, porque o espaço dessa intimidade acabou de ser invadido pelo chefe de um, pelo cliente do outro.
pela escola do filho, quando tem uma criança. Então, assim, como é que se conjuga isso? Como é que se constrói isso? Não tem uma regra, não. Cada casal vai ter que encontrar uma, mas tem um princípio que é um princípio importante, que é o da comunicação. Quando há comunicação entre os dois membros, e a gente está falando de casal de dois, né? Pode ser um casal de três hoje em dia. A gente estava conversando, você fez uma live sobre isso outro dia, né? E é um tema que interessa a nós dois. Pode ser um casal de três, que no caso é um trisal. Então, imagina o tumulto que vai criando com uma terceira pessoa, com cachorro, periquito, papagaio, com três chefes, três. Então, assim, hoje, nesse espaço de quarentena, nesse tempo de quarentena, eu acho que está tudo muito inflamado. Tudo que se tinha de conflito inflamou mais, aumentou, e quem não tinha conflito pela convivência acabou desenvolvendo algum tipo de conflito em algum nível. E aí a coisa fica tensa, né? Sim, Tô assim, falando de uma forma muito geral, tá? Cada casal, e aí a gente vai ter perguntas do pessoal aí, colocações, você também tem perguntas aí para, né, a gente poder trabalhar, mas o cenário é esse. É um cenário de tensão, porque as pessoas, de uma forma geral, na pós-modernidade, não estão acostumadas mais a estar. Elas falam com outras pelo telefone, elas falam com outras pelos aplicativos, mas elas não sabem estar. E a sim, quarentena está forçando todo mundo. Eu digo assim, a gente está falando de casal, mas pensa em famílias, né? sim, Pai, exatamente. mãe, periquito, papagaio, cunhado, criança que está correndo pela casa, fazendo da casa campo de futebol, porque ela tinha um campinho de futebol na escola, mas a escola entrou dentro da casa, né? Mãe desesperada com esse fenômeno chamado schooling, que é você tendo que preparar brigadeiro, tendo que preparar maquete, você tendo que participar da construção cognitiva do teu filho. Então, assim, tem muita coisa também envolvida, mas a gente vai fazer um pequeno recorte e vai falar de casal, né? Que é o tema da nossa live. E a gente pensar, né, que, como você disse, essa comunicação, né, que eu sempre falo e eu acho que é fundamental esse diálogo entre os casais, né, que o diálogo de uma forma geral, ele é importante e ele cabe em qualquer lugar, né? Mas principalmente dentro de um relacionamento, ele é essencial. E quando eu trago isso para as questões sexuais, né, principalmente nesses conflitos que os casais enfrentam, eu falo, se você que tem um relacionamento, que você é aquela pessoa que convive diariamente com o outro, né, você não tem diálogo, né, com seu parceiro, com a sua parceira, como é que eu lá fora, totalmente, né? Uma Chegando pessoa. agora, né, de fora, Eu posso até propor uma dica, mas se isso não for estabelecido entre vocês, né? E se vocês não têm uma intimidade para se ter esse diálogo, não tem, não existe daí, né? Porque eu acho que é uma parceria. E aí, o pessoal falando, né, o diálogo é fundamental, assim como o respeito do espaço. Isso, por quê? Porque se tem esse aham, diálogo, tem respeito, né? E porque eu consigo, deveria, dever né? isso, deveria. Porque, assim, a partir do momento em que eu converso, eu sei até onde o outro. Até onde é o espaço do outro, né? Que é aquela discussão. Eu lembro ainda da minha primeira live que eu fiz, dessa questão Hum. de ciúmes, de traição. Talvez o que é traição para mim não é traição para o outro. Então, se existe uma conversa, existe a possibilidade de eu respeitar, né, e saber respeitar o outro e saber até onde eu posso ir, né? Porque eu acho que o relacionamento, acima de tudo, quando uma pessoa se propõe a conviver com uma outra, ela precisa também assumir, ela vai ser um aprendizado, mas ao mesmo tempo ela também vai ter que abrir mão de algumas coisas que até então eram tranquilas, né? Você falou uma coisa importante. É,
quando as duas pessoas escolhem ficar juntas e, enfim, montar um espaço conjunto, ali se dá um contrato. Quando eu falo contrato, as pessoas acham estranho. Nossa, mas é uma coisa fria assim? Não, não é que seja fria. Mas há um contrato porque há acordos que são feitos e a gente faz acordos em um contrato, né? A gente entra com responsabilidades, a gente entra com deveres, a gente entra também com como é que os lucros vão ser divididos nessa sociedade. Então, é um contrato que se dá que, de uma forma geral, a gente tem muitos acertos. Ele se mantém, ele vai. Mas a vida que não se dobra, a vida que não cabe em uma garrafa, né? Ela diz assim, ó, algumas condições vão ser adversas. Diante das condições adversas, mudamos as cláusulas ou adaptamos as cláusulas. O ideal seria isso, só que nem Sim, todo casal consegue fazer ou consegue perceber as mudanças, sim. né? Então, assim, quando a gente tem uma quarentena, eu acho que isso é feito de uma forma tão crítica, tão aguda, que não deu tempo dos casais se organizarem para isso, para estarem 24 horas juntos, para pensar em atividades físicas, que podem ser juntas ou não, Sim. comida. Todo mundo está se queixando, não sei pessoal aí o que vocês estão achando, mas todo mundo está se queixando de que ganhou peso. Porque a gente come mais, a gente Sim. celebra um pouco mais, é um espaço de encontro, né? Nada contra isso, eu acho muito legal essa ideia, né, de se almoçar e jantar junto. Mas antes, a coisa toda era feita no micro-ondas. Um chega Sim. na hora que dá para chegar, liga o micro-ondas, esquenta essa comida e vai fazer outras coisas. Eu tenho de vez em quando aquele videogame do cara que ele vai pro videogame, enquanto isso ela vai se depilar, que já não, Sim. né, que já tá, sei lá, há uma semana sem. Hoje, quem é que vai fazer isso? O videogame não dá para ser 24 horas por dia. E se estiver sendo? Estamos quebrando com um acordo que era um acordo de algumas horas para as suas coisas pessoais e muitas horas para o encontro com o casal. Então, Sim. isso altera a questão sexual, isso altera a questão do desejo mesmo de admirar o outro, né? Não Sim. digo que piora ou que melhora, tá bom? Mas altera isso. Você, como sexólogo, sabe dizer, qualquer coisinha que entra pode alterar o equilíbrio e alguma coisa tem que ser feita para que esse equilíbrio seja retomado, né? E é muito sutil isso, é muito discreto, é muito volátil. Sim, Então, assim, exatamente. nessas novas cenas domésticas, a gente está vendo coisas que a gente nunca viu, né? Sim. Pessoas que estavam namorando, estavam começando um namoro, por exemplo, estavam começando um namoro, e aí no meio do caminho elas disseram assim, bem, tem uma pandemia acontecendo. Eu não vou ficar na minha casa e você na sua, porque a gente não vai se ver, a gente está começando um namoro. Então, eu vou me mudar para a sua casa e a gente passa a quarentena juntos. Estamos há 4 meses já. É, Então, sim. elas casaram sem o preparo para casar. Percebe Sim. o drama? Elas podem estar muito felizes agora, podem ter conseguido, mas as Sim. chances são postas à prova, né? Exatamente. Nem sempre, nem todo mundo vai conseguir uma coisa dessa. Mas fala, É. você ia dizer alguma coisa? Eu ia ler o comentário da Tafê Galhardo, acho que deve ser Ah, Fernanda. Fernanda Galhardo, E psicóloga, aí, minha ex-estagiária, psicóloga de olha, primeira, viu? legal, ela colocou assim: parece ser uma coisa simples, mas a verdade é que para que o diálogo exista, é necessário olhar para o outro, né? Talvez esteja aí o grande desafio. Exatamente, né? E eu falo que não só olhar para o outro, mas olhar para si mesmo, né? Porque eu acho que nessa busca de desejos e tudo mais, pensando nessa questão sexual, o olhar para si é muito importante, né? De você se sentir atraente, se você se sentir desejado. É claro que existe no relacionamento, precisa ter essa conquista mútua, Sim. mas quantas pessoas não se sentem, né? Principalmente agora que você tocou nesse assunto, nessa pandemia, que as pessoas estão.
comendo mais, tá todo mundo sem atividade física, estão engordando, e de repente, assim, eu não me sinto desejado para o outro, né? Então, isso é muito difícil, eu preciso conversar sobre isso, porque, só que, às vezes, pode não ser a conversa no o falar, mas no agir também, né? Que muitas vezes, então, se, porque aquela questão assim, o que poderia apimentar um pouquinho a relação, hoje está sendo algo tipo assim, vamos assistir um filme, né? Mas esse assistir um filme, tem hora assim, eu, por exemplo, tem hora assim que eu fico de porre já de não quero ver Netflix, não quero ver nada, né? Aí eu me pego assistindo esses programas da tarde, né? Esses programas mais, tipo, É cotidianos, mesmo, cara? foca, enfim. Por quê? É sério? Porque chega um ponto que você não tem. Você tá tão assim. Essa pandemia eu acho que te deixou tão limitado a muitas coisas que aquilo que era talvez uma saidinha, né? Para algo ficar mais relaxante, hoje já virou assim, tipo, nossa, eu tô assistindo filme todo dia, toda hora. O que mais que eu posso fazer, né? E Então isso é aí, o difícil. filme que tinha uma função de juntar o casal, juntar aquela família, enfim, né, em torno daquela, né, daquela atividade, ele começa a perder função. E Sim, aquele jantar, aquela coisa que você podia sair para poder pedir a pizza, para poder comer a pizza, agora você tem que pedir a pizza em casa. Acabou essa saída. Essa exato. saída era uma válvula de escape, era um escoador muito importante para o casal. Então, se for pensar assim, tem muita gente aqui leiga, estou vendo alguns que são ex-alunos meus, tem um monte de psicólogo aqui e tudo mais, mas tem um pessoal leigo. Pensar o casal como um sistema, como um monte de funcionamentos, né? Então, um desses funcionamentos a gente tem uma rotina estressante, a gente tem trabalho, tem conta para pagar, tem coisas que quebram em casa, tem comida para fazer, papapá. Mas tem sexta-feira aquele shopping, tem sábado aquela saída com outro casal de amigos que é divertidíssima para poder jogar, para poder ir ao teatro, né? Poder pegar um cineminha, depois ir para um barzinho e sair 3 horas da manhã. Isso não se tem mais. Então esses escoadouros eles estão fechados e a tensão dentro desse sistema está aumentando porque não tem por onde sair. Você mesmo disse, olha, a Netflix não está dando mais conta de mim. Então, o que está dando conta de mim? Eu tenho até que comentar, pelo amor de Deus, né, Ricardo? Você não pode ficar vendo esses programinhas de tarde de alguns canais questionáveis por aí. Por falar, um doutor, sexólogo, não vai fazer isso, né? Mas, enfim, tô aqui sacaneando você. É que alguns são tão hilários que daí você assiste e você fala assim, as pessoas se submetem a isso, né? Não É, fazendo propaganda, mas tipo, casos de família, né? Que coisa mais hilária que assistir casos de família, né? deve ser, deve ser. Eu não vejo, não, porque pela vida já tem muito casos de família, né? Na vida, psicólogo, então, que passa por isso. Nossa, a gente ouve e vê tanta coisa que. Enfim. Mas, enfim, tá, o que eu estou falando? Desse sistema que esses escoadouros eles não estão mais existindo. Então, é evidente que essa tensão começa a ficar mais à flor da pele, e os conflitos que podem acontecer, ou as não comunicações, né, ou as mensagens que eram mais facilmente entendidas, agora elas não estão tão facilmente entendidas por ambos, enfim, isso tudo vai gerando um espaço de tensão. E aí a tensão vai batendo forte, se antagonizando à intimidade. Uma coisa que era fácil para virar intimidade, agora não, não chega perto não, que você está sem banho. Você ainda não tomou banho hoje, que eu sei. Essa é uma frase que eu já disse aqui em casa também. Não, bem, não vai ser. E aí, você imagina isso dia após dia. Aquela Sim. imagem que você tinha da sua esposa, né? Assim, assado, aquele cabelo todo penteado, aquela escova, aquele cabelo hidratado, não sei o quê. Não está assim. Então, aquela imagem que você tinha, você vai ter que lidar com ela. Casais maduros, né, que se conhecem, lidam muito bem com essas alterações.
tem o menor problema. É só uma escova, é só um produto que você bota no cabelo. Mas nem todo mundo tem tanta maturidade assim, entendeu? sim. Então, E, fala. não, eu só ia complementar. E tem pessoas por exemplo, principalmente homens, né, nessa questão, voltando para a questão sexual, e o homem é muito mais visual. Então, essa necessidade, muitas vezes, de se sentir atraído é muito frequente. Então, a partir do momento que eu tinha uma rotina onde cada um passava o dia todo fora e construía-se um imaginário de que eu chego em casa, né? Que vou apimentando, eu vou construindo isso, a partir do momento que eu estou em pandemia, que talvez eu estou num outro quarto, no meu escritório, mas não é a mesma coisa, que eu estou tendo em contato com essa pessoa, né? E a Pois mulher, é. enquanto ela é uma questão muito mais de escuta, né? Ela necessita disso, né? Que é diferente do homem, do visual. Mas a mulher, aquele É elogio, multi-estímulo, né? muito estímulo. E aí, tipo, se de repente acorda nessa convivência, o marido esquece de fazer um elogio ou de tipo né, de tentar provocar isso, pronto, daí tá cada um para um canto mesmo, né? E até eu achei legal que a Michelle colocou aqui, né? Que esse tempo para a família que a gente tanto queria, né? E agora não consegue administrar porque não tem tempo para si, né? Então a gente deseja tanto esse momento de estar com a família, porque cada um, todo mundo trabalhando, fazendo mil coisas, e de repente nós estamos num momento em que todo mundo pode ter né, esse momento com a família, que de repente agora cada um não tá sabendo o que faz, né? Tipo, o que que nós vamos fazer, né? Exatamente. Especificamente, a Michelle, ela tem dois filhos pequenos, pequenos mesmo, assim. Então, imagina ter que. Ela é psicóloga, trabalha rede pública de saúde e tudo mais. Imagina juntar essas informações todas, né? Esses hábitos que ela tinha, e esses também os momentos específicos de encontro com o marido dela, com o companheiro dela, esses encontros, eles se misturaram. O espaço público, o espaço privado se misturou, e aí uma coisa que você tinha uma diferença muito clara, né? Eu vou entrar no meu quarto e meu quarto é da minha intimidade. Agora você entra no seu quarto com um computador e você pode eventualmente ter que fazer alguma atividade, uma reunião, enfim, alguma coisa. E os horários também. Então, toda a rotina do casal vai sendo alterada e eles precisam conversar sobre essas alterações Sim, e sim, bancar as necessidades tanto de si quanto do outro. Eu acho que se você não consegue bancar, aí começa a primeira cláusula desse contrato, que é a parceria, que é a sim. cumplicidade. Se você não banca isso, você começa a ruir esse contrato. Você pode fazer outro contrato. Ah, tudo bem, vai ser assim, assim, assado, papapá, papapá. Mas nem sempre isso é tão claro pros casais. E aí, no meio da pandemia, você também querer fazer terapia de casal é outro desafio. Não é para Sim, todo mundo também, né? não, Então, assim, você vai vendo. Eu já soube de casos de pessoas que se separaram no sim, meio da pandemia. Cada um ligou para o seu advogado e uma das pessoas precisou sair de casa, né? No meio da pandemia, tem que alugar um espaço com as suas máscaras e com todas as complicações. Por quê? sim. O contrato rompeu pesado, É, rompeu exa- sem exatamente. condições, né? Eu, eu, eu vi muito Ah, porque dispensei um menino que gostava, já que ganhei muito peso na quarentena. Bem, o que eu posso dizer, né? Essa ideia de separação entre vocês, eu acho que, primeiro, e se foi por. Não sei se você um está me pouquinho. ouvindo. Não, tô. Vai. E o áudio Isso está me também? fazendo mal, é porque eu. Oi? Voltou, voltou. Voltou? Eu acho que era porque a pessoa. Voltou. Aham. Acho que o pessoal tá conseguindo. Eu acho que a pessoa não merecia, né? Porque, tipo, uma pessoa estar com alguém
por uma questão física, né? Então, tipo, se realmente ele não te largou por isso, por uma questão. Tem a sua questão de autoestima, que eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Porque se a pessoa não está se sentindo bem, eu acho que tem que buscar uma ajuda, né? Porque isso influencia em muitas coisas, mas agora o outro te abandonar porque você engordou nessa quarentena, é porque o outro que pensa assim, que você se livrou de alguém que realmente não dava valor a você, né? Enquanto pessoa, né? A gente tá fazendo uma análise muito por cima, né? Lógico que isso é um Muito. iceberg, a gente só tá vendo a ponta, né? Sim, Tem sim. mais coisa aí. Mas essas inseguranças, elas estão sendo postas à prova também durante esse tempo, né? Se você tinha uma insegurança que era pequena, ela pode ter aumentado durante esse tempo, né? Ah, mas porque eu tinha toda uma produção que eu podia fazer para o papai e aquilo era interessante. Agora essa produção hollywoodiana não existe mais. Aquele motel que Sim. podia de vez em quando acontecer, agora não tem mais motel. Eu nem sei se eles estão abertos. Eu nem sei se o motel se ele Não, vai, não, né, se ele vai a princípio, sobreviver. É, sim, sim, então assim, você não tem esses espaços de encontro, não tem toda essa fantasia sendo posta em prática. As coisas estão muito cruas. Elas sim, voltaram a uma condição muito crua. Se o teu amor foi um amor construído em cima dessa condição crua, beleza. Você estava comendo descargou, mas você gosta de arroz e feijão, e esse arroz e feijão ele te sustenta. Você gosta de um arroz e feijão temperadinho, bacaninho. Aquele escargot foi ao longo do tempo, vocês foram ganhando dinheiro, vocês foram podendo sair e fazer essas fantasias todas. Quem não sabe, nem comeu arroz e feijão, não teve, ou enfim, está realmente em maus lençóis hoje, porque está preso à convivência com uma outra pessoa e desconhecendo essa pessoa com quem ele acaba de ficar preso. Ele sim, estava namorando, enfim, com uma imagem, com uma ideia. Essa ideia realmente agora ela está crua. Então, quando eu falo dessa crueza, eu acho que é nesse sentido, sabe? De que as sim, coisas estão voltando para a base. A base é o que que eu vi em você. A base não é mais, o que que eu pude te proporcionar, o nosso carro. A gente nem está saindo mais de carro. Então, isso, o que que eu vi em você, o que que você viu em mim? É isso que tem que sustentar. Se isso não for sim, capaz de sustentar, realmente esse enlace aí, esse sistema íntimo vai se quebrar e vai ser isso. Não tem o que fazer. sim. Eu tô Vê lendo se os tem mais comentários alguma pergunta. Ah, da internet que são os mais lidos. Os elogios, gente, daí eu fico com vergonha. Por mais que possa ser tímido, os meus alunos que estão me assistindo sabem disso, né? Então, às vezes a gente. ah, Mas sobre. É, eu ia comentar, na verdade, que eu recebi uma pergunta hoje à ah, tarde, assim, tipo, sexualmente falando, né? Que dica você daria, né? E para ah. realmente pensar nessas relações hoje, em tempo de pandemia. Como eu disse, né? Se fosse um pouquinho atrás, e isso era muito comum quando eu tive uma experiência de participação num programa de TV aqui, era frequente as mulheres me perguntando assim, dicas de como inovar e tudo mais, né? Homens também me perguntavam. Então, exatamente, era aquela ideia assim de inovar, fazer algum programa, alguma coisa assim. Hoje não temos isso, né? Só que eu assisti já lives de alguns amigos, amigas nessa área, e que as dicas eram realmente assim: vamos explorar o nosso ambiente, vamos explorar então nossa casa, né? É, talvez aquele filme, um filme que você não curtia assistir, você vai ter que tentar experimentar assistir um filme mais né, picante para que as pessoas possam realmente, talvez isso apimentar ali. Vamos tentar posições, né? Posições diferentes, cômodos diferentes, tentar fazer todas as variações possíveis. Só que uma dica, né? Um conselho e uma dica. Tome muito cuidado, porque agora nós estamos em um momento de quarentena em que
todos estão dentro de casa, né? Então, e principalmente Verdade. porque o que eu tenho, o que eu recebo de mães, ou às vezes de pais, assim, perguntando assim, ai, meu filho me pegou transando com a minha esposa ou com o meu esposo, né? É mesmo. Ora, o que que eu faço? Daí eu falei assim, bem, o cuidado deveria ser antes, né? De ver se a porta tá trancada, Então, assim, momentos de pandemia, pessoal, querem explorar ou querem inovar um pouco, ou usar um pouco mais na relação para apimentar, podem, eu acho que é um direito. Eu acho que a questão da sexualidade também, o casal, ele deve se permitir a isso, né? A experimentar, a inovar a relação sexual. Mas tome muito cuidado mesmo, se o quarto é próximo, se a criança não está ouvindo, porque isso é um risco que corremos, né? E a partir do momento que a criança visualiza, né? Ela vai ter que ter uma resposta. E muitas vezes esses pais não estão preparados para responder adequadamente, né? É, Perfeito, perfeito. quantos casos de criança que visualiza, tipo, os pais transando e acha que o pai está agredindo a mãe, né? E aí a criança lá já cresce revoltada com o pai, daí precisa de um acompanhamento. Isso é muito frequente no meu cotidiano, assim, de receber essas É, situações. Então, vamos tomar cuidado, né? Eu acho que pode inovar? Pode. Pode fazer o que quiser. Mas cuidado, porque vocês não estão sozinhos, né? Então, eu acho que isso é um cuidado que todo mundo deve ter, né? quando a gente tem um casal que está só dentro da casa, isso aí tem uma regra, vai ter um desenvolvimento. Quando você tem uma família maior, um segundo desenvolvimento. Quando você envolve criança, um terceiro. Então, assim, cada um vai ter que saber como é que você vai desenvolver esse assunto dentro de um ambiente familiar, dentro de um ambiente doméstico, né? Que tem lá as suas regras de boa etiqueta. Imagina a sua sogra, que talvez tenha vindo para sua casa ficar junto, né? Porque ela já tem uma certa idade, em vez de ficar lá na casa dela vivendo de delivery, ela vai para a sua e todo mundo faz as coisas. Então, bem, são várias formas, vários desdobramentos dessa cena aí, que é a tentativa de um casal de retomar a atividade sexual com as suas fantasias, com tudo que eles têm direito, né? Então, assim, esses cuidados eu acho que precisam ser conversados também e entendidos que essa nova ética, a ética desse lugar, também foi alterada, né? O que se podia antes agora vai ter que se repensar se pode ou não. Aquela criança que não estava sempre, agora ela está sempre. Você precisa pensar, a sua sogra, o irmão, o quarto ao lado, a sala, até dentro do próprio quarto, né? Tem questões agora, o quarto virou um quarto de Exato. dormir, mas também um escritório para um dos parceiros, certamente. Tem que Sim. trabalhar lá, enquanto o outro trabalha na sala. Até hoje, por exemplo, assim como as vendas online elas triplicaram, né? O sexy shop também, né? Eles estão Ah, vendendo imagina. muita coisa, mas tomem cuidado, né? Tomem cuidado tipo, com o produto que comprou, de deixar. Que até eu lembro de uma história de uma aluna me contando que ela comprou um pênis de borracha e deixou, e estava assim, dentro do guarda-roupa. E é isso que o filho dela, criança, Abriu o pegou guarda-roupa. e perguntou o que que era, né? É, aí ela, ela ficou tão apavorada que ela contou que disse que era de fazer massagem, né? Que o filho dela devia ter 8 anos. E ela falou assim: ah, é um massageador. Aí diz que um belo dia, domingo, família toda reunida, a criança pega essa prótese e Bem chega lá no feito. meio da sala e fala assim: ó, Ah, ó, muito bom. pra fazer massagem, né? E ela disse que não sabia onde enfiava a cara, né? Daí eu falei assim, mas olha só, né? Coloca dentro do guarda-roupa como se fosse assim, tipo uma camiseta, né? Não, gente, vamos tomar cuidado, vamos colocar dentro E da caixa. ainda dá uma explicação horrorosa, né, Ricardo?
Horrorosa. Sim, horrorosa, né? Então assim, eu sei que naquele momento o medo, né? Essa falta de educação sexual que não existe. Então assim, eu não sei como responder, me pegam de surpresa. Eu sei que é difícil, mas olha só, se tivesse tido cuidado antes, né? De te colocar num lugar mais alto, então assim período de pandemia é um momento em que todo mundo está tendo, da mesma forma assim, que você comentou, assim, hoje, talvez para o pessoal que o meu quarto, enquanto era algo muito particular, talvez já virou um acesso público ali dentro da minha casa, Perfeito. É né? isso. E então, aquela intimidade que eu tinha, ela já não existe mais. Então, assim, tomem cuidado. E eu tô falando esses alertas, que parece assim, talvez algumas pessoas podem estar ouvindo e falar assim: "Ah, mas isso acontece?". Gente, acontece muito. Vocês não têm Acontece. noção. Eu estou vendo aqui algumas falas que estão dizendo isso aí, que, né, crianças flagraram é, pais e tudo mais, os avós. É isso aí, acontece, Olha lá, perfeitamente ó, possível. que o pai estava batendo. Então, isso é muito frequente. A criança, gente, principalmente a criança ela não vai na inocência dela, porque na verdade isso daria quase uma outra live, mas a criança, a erotização da criança, ela só existe a partir do momento que eu, né, incentivo para essa erotização. A criança ela não nasce erótica, né? Somos nós que produzimos isso. Então, a partir do momento em que eu não tomo esses cuidados, né, eu vou ter consequências para isso e a família não sabe lidar, né? Então essa importância desse cuidado, né? Eu sei que talvez vocês estão aí num período subindo pelas paredes porque talvez não estão conseguindo ter esse momento de intimidade, né? Por conta dessa pandemia, mas eu falo que o sexo também não é só a penetração, né? O sexo, ele é carinho, ele é afeto, né, ele envolve muito mais companheirismo, né? E as pessoas acham assim que não, o sexo, ele tá desde do toque até o último instante, né? Então, comecem a desenvolver outras habilidades, né, para que vocês consigam realmente conduzir isso da melhor maneira, né? Porque senão nós vamos ter conflitos cada vez maiores, principalmente nesse período de pandemia. E o que vai ter de bom para vocês aí da psicologia, é que vocês vão ter muito trabalho pela frente, porque vocês já vão ter um Como se trabalho. fosse simples assim, não é tão simples assim, não. É muito É, sofrimento também, né? Muito sofrimento. sofrimento. Teve alguém aqui, teve alguém Pode. falando, acho que foi o Marcelo, eu estava vendo isso aqui, Marcelo dizendo assim, antes era sexo esporádico, hoje o sexo todos os dias e agora. Não sei se foi uma pergunta, mas enfim, eu acho que isso também impacta. Você tinha todo um arranjo, que era aquele arranjo, né? Ah, vai ser sexo quando? Vai ser sexta-feira. Sexta-feira depois do bar. Vai ser quinta-feira depois de deixar as crianças na casa da sua mãe. Certo. Papapá. Agora, as coisas não são tão organizadas assim, e o encontro erótico, ele corre mais risco de acontecer com uma frequência maior, né? Você está ali disponível mais tempo. E aí a gente já falou, né? Ah, mas e aí? Também não estou tão organizado, tão bonitinho, papapá, cheirosinho todo o tempo, mas a possibilidade está ali. Então, Sim. assim, lidar com isso também é mais um problema extra. Ah, Hum, então a gente vai ter que transar todo dia agora? Um outro colega meu estava dizendo, outro dia eu perguntei para ele, né? Ah, e aí, como é que tá a pandemia? E aí ele disse assim, olha, podia estar melhor, hein? Eu falei, o quê? Como assim podia estar melhor? Aí ele disse assim, não, porque meu namorado, a gente fica junto assim, de 2 em 2 dias. Eu falei, então 48 horas não é um prazo muito bom para você, né? Aí, não é muito bom para mim, não. Eu queria uma coisa um pouco maior. Então, olha só, pede, fala com ele sobre esse negócio, porque na hora que vier, nas 48 horas seguintes, né, precisa ser daquele de fogos de artifício. Tem que ser uma coisa sensacional. Porque parece que lida com um espaçamento um pouco maior, o outro está se adaptando forçadamente a esse espaçamento. Então tá, um abriu mão, então o outro
também precisa abrir mão e que essa vez seja uma vez muito boa, muito rica para ambos, que ambos saiam com as suas necessidades satisfeitas e felizes e esperando, na expectativa das próximas 48 horas. Sim, Então, não tive esse papo com ele, porque a coisa ih, não deu, né, 48 horas, mas conversa com ele para ver se daqui a 48 horas o negócio fica melhor. E aí ele riu, achou graça, mas não falou nada depois, então acho que ele deve ter feito esse tipo de medida, né? Então, os dois precisam se ajustar para que esse sistema íntimo dê conta dessas situações todas atípicas, todas isso. elas atípicas, né? Esse que é o grande desafio. Sim, exatamente, porque eu acho que essa conversa, esse diálogo que a gente está falando desde o início, né? A partir do momento que ele acontece, e os desejos, eles são muito particulares, né? Então, talvez a vontade que eu sinto é diferente do outro, eu preciso respeitar. Isso não é só em relacionamento, tanto relacionamentos homossexuais como relacionamentos heterossexuais, principalmente nos relacionamentos heterossexuais que a gente eu ouço muito assim, tipo, ai, meu marido tem por ele a gente transa todo dia, mas eu não tenho vontade. Poxa, fala isso pra ele, né? É, e então vamos conversar e realmente, né? O diálogo é tudo. Então, assim, se não existir Aí diálogo, mandando ver, o diálogo, exatamente. então, perceba assim que tudo vai gerar nessa conversa. Se a gente não tiver, né? Porque como que eu vou saber se... Porque às vezes a gente tem momentos que a gente não quer, que a gente, né? A gente não se sente bem e a gente precisa respeitar. Então tem que ter essa balança, porque eu tenho que abrir mão também dessa minha vontade súbita para respeitar aquele que está ali que não tem esse desejo, né? E deixa eu ver aqui o que mandaram, senão a conversa vai subindo. Eu acho que é importante vivermos o gostoso da convivência também, sim, com certeza, né? Vanessa. Porque antes a vida estava tão corrida que talvez não prestássemos tanta atenção em como conviver também é bom. Sim, eu acho que a gente também, assim, a gente está Que fazendo legal, Vanessa. a gente está colocando algumas ideias aqui e também não estamos descartando isso, não. Está sendo bom essa convivência, está sendo. Aproximando, tá se aproximando muito entre as pessoas. Talvez. Eu acho que esse momento de pandemia está fazendo a gente repensar muitas coisas, né? E talvez rever principalmente as pessoas que estão em relacionamentos, rever como que é esse comportamento, como que é viver, né, nessa união. Porque a gente precisa também respeitar aqueles que escolhem não viver assim, né? Que talvez estão nesse momento de acolhimento, mas a gente precisa respeitar também que tem pessoas que não são adeptas a esse convívio, né? E que preferem cada um no seu canto e vamos respeitar também, né? Que isso é uma Sim, escolha, né? isso aí cabe uma outra live só para falar dos solteiros. A gente está aqui Sim, falando dos casados, a gente podia fazer outra só para os solteiros. Essa coisa que você está, né, que você tá dizendo desse ajuste que todo mundo precisa ser, né, precisa fazer, é porque está todo mundo sendo deslocado dos seus lugares que são mais familiares para outros lugares. Então, se você conseguir usar toda essa situação adversa para ser deslocado ao encontro do seu parceiro, ó, maravilha. Alguns estão sendo deslocados de encontro ao seu parceiro. Então, sabe? Então tem o ao, os dois estão querendo encontrar um meio termo, e tem o de. Eu estou sendo lançado na cara dele, ele está sendo lançado na minha cara, e a gente não está mais aturando essa intimidade toda, essa frequentação toda. Porque a gente tinha acordos que eram mais leves e eu não e eu tolerava algumas coisas. Agora a tolerância está sendo posta à prova. Então, assim, os meus votos mesmo são para que esses casais consigam ir ao encontro do seu parceiro. Ó, isso aqui não está muito legal, vamos melhorar? A sua mãe está aqui agora. Ela é daquelas puritanas complicadas.
Então, assim, mas eu tô na minha casa. Então, eu quero andar de cueca samba canção dentro da minha casa. E eu posso. Eu posso. Então, eu tenho só que organizar essa ética para ela entender que eu estou na minha casa. A casa não é só da filha ou do filho, mas, enfim, o genro dela tem direito a andar de cueca ou de outros hábitos, sabe? Sei lá, eu estou aqui dando exemplo de cueca, mas tem outros hábitos também. Então, ela é que é a visita nesse cenário, né? O cenário já estava anteriormente. Então, esses acordos, às vezes algum irmão pode ter vindo para sua casa, né? Ou vem outro casal para sua casa, seu irmão, cunhada, filho e tudo mais. Quando isso é feito de uma forma muito bem comunicada, bem conversada, eu acho que tem mais chance de dar certo, entendeu? Sim, E aí, é claro, na sua intimidade também. Se você faz isso com o outro, você vai fazer isso com o seu parceiro. Então, a sua intimidade vai ser uma intimidade muito mais adaptada, muito mais envolvente, implicada. Estamos juntos nessa situação. Muita coisa também, eu estava pensando, além das questões todas de convivência, tem também uma cena maior, né, Ricardo? Que é de desemprego, de licença sem vencimento para muitos casais, né? sim. Então eles estão em casa, ou um ou os dois estão em casa com o seu emprego garantido, mas é aquele garantido de não tem vencimento nesse mês. Então as contas elas não param. Isso é um agravante, né? Sim, demais, demais. Eu tô vendo aqui o pessoal interagindo aqui, que tem um comentário, ó. A minha amiga teve tanta decepção com homens que resolveu que não precisava de um pedaço dele. Aí ela resolveu comprar um brinquedinho, né? É do A- sex shop lá que ela encomendou. Tomara que tenha vindo rápido, né? e, primeiro, se tanto o homem quanto a mulher, tipo assim, ninguém é objeto do outro, né? Eu acho que essa união é muito mais além. A partir do momento igual, se essa pessoa, se ele, né? Ele era só simplesmente um objeto de prazer ali, né? Ela despistou ele e comprou um brinquedinho que ela vai ter menos dor de cabeça, Mais vai ter econômico, é. bem, né? Então é Ela pode exatamente escolher como é que esse brinquedo é, não vai ser aquela surpresa Kinder Ovo, né? e eu acho que os casais precisam, né? Eu acho que assim, tipo, ou com um complementa o outro, ou se não faz como essa amiga mesmo, né? Tipo assim, já que alguém ficar do lado de alguém que a pessoa está servindo para você só como objeto, né? Usem a imaginação, gente. Entre em sexy shop e eles mandam embalagem lacradinha, não vão ficar com vergonha de você, Mando, né? mando. Talvez demore um pouquinho pelo fluxo de pedidos, É, né? o pessoal tem vergonha de entrar, mas pode ficar tranquilo, gente, que Agora é eles. pelo site, amiga. É pelo É, site. Você vê tudo ali, pode escolher o tamanho das coisas. inclusive, eu tô para agendar uma live com a Carla Secarello, que a gente vai falar sobre esses produtos eróticos aí, que ela disse que tem um monte para mostrar e o pessoal tá bastante curioso. Logo eu posto aí nas redes sociais o convite para vocês, né? Engraçado que sexólogo é muito legal, né? Porque a gente vai sempre tendo essas surpresas. Daqui a pouco a gente vai ver uma live com todos os tipos de coisa, de pernas pro ar. Parece aquele filme. Que Isso, legal, né? exatamente, né? E o pior é que daí a gente às vezes fala de uma. A gente às vezes acaba falando com tanta naturalidade assim que o pessoal fica meio chocado, assim, né? Porque o pessoal que é uma são materiais que é muito do nosso convívio assim tipo né do nosso diálogo da nossa conversa então pra E gente sabe uma coisa legal? Sabe uma coisa legal? Você é um privilegiado de poder falar disso, ganhar vida falando disso e ser feliz falando assim, mas é uma coisa que a gente tem que começar a mudar desde cedo, né? Desde cedo, com as nossas crianças. Essa criança aí que pegou o vibrador e a mãe mentiu descaradamente dizendo que era um massageador, ela perdeu uma oportunidade incrível de inserir da forma que desse, com a idade daquela criança, tudo compatível, né? Uma sim, conversa sobre sexualidade. Ela vai entender o que for possível entender. Quando ela fizer uma nova pergunta, você esteja preparado para responder.
dentro do que ela perguntou, não é um bicho de sete cabeças, mas a gente vem de uma cultura tão reprimida, Sim, com certeza. essa tradição judaico-cristã, né, ela prendeu a gente em algum momento, em algum lugar horrível, que a gente não consegue falar de sexo, não consegue falar de prazer. E aí, se você não fala, você não consegue fazer, né? Então você não consegue transar direito, você não Sim, consegue sentir tudo que você quer sentir, que você gostaria de sentir ali, e aí você vai se enclausurando. Isso só pode dar num caminho muito ruim. Só pode sim, dar. Então, sim, eu acho que é um dos temas importantes para a gente levar para creche. Talvez creche não, né? Mas numa escola, sim, mas para a gente, sabe, começar a falar sobre, para que a gente consiga fazer uma nova geração que já está tão atropelada por tanta coisa, mas pelo menos talvez eles conheçam, possam conhecer um pouquinho seus próprios corpos. E aí, na sim, hora que eles tiverem uma relação amorosa, afetiva, eles consigam fazer uso dos seus corpos e do entendimento do corpo do outro, do respeito pelo corpo do outro, a curiosidade pelo corpo do outro. Hoje em dia, não sei o que o pessoal acha, mas eu não vejo, você também, como especialista, eu não vejo as pessoas sendo curiosas quanto ao corpo do outro. sim, de jeito nenhum. Não Eu já recebi sabe. sim, o pessoal não sabendo nem o que era zonas erógenas, né? De tipo, de não saber explorar o corpo do outro, as sensações que o corpo do outro pode dar, né? Então, ô Gui, eu tô olhando, eu tô de olho no nosso horário também, porque senão o Ah, Instagram me E eu sou corta. de visita, eu tô nem aí pro E, horário, tô mas aqui. voltando no assunto, eu só queria pra gente ir fechando, Tá. voltando no assunto lá da amiga que comprou um brinquedinho para substituir o cara, Ah. aí o comentário assim, pois é, às vezes por um pedaço de bombom a gente tem que levar a caixa inteira para casa. Às vezes custa mais. Amém pelos brinquedinhos. Ótimo, amém pelos brinquedinhos, né? E tem Muito bom. a Clara mandou uma perguntinha, que aqui eu já vou aproveitar fazendo a sua pergunta e já fazendo um convite. Vocês Tá. falaram sobre relacionamento à distância? Não, a gente não falou especificamente de relacionamento à distância, mas daí já fica o convite É. para a gente estar numa próxima live. Daí a gente pode agendar para a gente falar Ah, que especificamente, máximo! né, E de, gosto, gosto. de Você relacionamento à pega distância. isso, você pega isso, subverte isso e é no outro polo. Muito Isso. interessante. Vamos, a gente pode agendar essa live sim para falar, porque a gente ficou falando mais, que ela chegou só agora. Depois, ó, depois vai estar no meu Instagram, no meu canal no YouTube. Eu vou deixar em todas as redes essa live, então você pode assistir o pessoal também, né? Ah, Ah, que bom. e a live dos brinquedinhos realmente tem que ser para maiores de 18 anos, né? E enfim. Chama aquela mãe lá, chama aquela mãe do vibrador que não sabe o que fazer com ele, para poder aprender um pouquinho. Bem, ó, gente, o pessoal tá participando bastante. E, ai, que legal, ó, Legal. um web namoro de quarentena, que legal. É, Então, a gente vai falar disso, então. Eu prometo que a gente vai ter uma Tá live. bom. Olha, 1 minuto e 56 segundos para encerrar essa live. Mas quero, ó, Guilherme, quero agradecer, né, de você ter aceito esse convite. Vamos já deixar, depois a gente vai conversar para a gente agendar a próxima live. E semana que vem eu tenho uma live super legal com o João Geraldo Neto, que vai ser fantástico. Daqui uns dias eu já divulgo, vocês não podem perder. Então, obrigado e pela participação e a gente vai montar a nossa próxima live, então, hein? E Ah, obrigado eu fico muito feliz, agradeço bastante a nossa parceria está ficando bastante boa, bastante legal e adorei hoje, adorei. Papinho leve, o pessoal participando, assim que se faz, né? Muito obrigado, viu? Tá bom, gente, ó, o pessoal que entrou aí, obrigado pelos elogios, o pessoal que gostou da live. Então, Ah, agradeço todo mundo aí. E a gente se vê daqui uns dias nas próximas lives. Me sigam aí nas redes sociais e, ó, e entrem no meu canal para conhecer quem não conhece, principalmente o vídeo Lávio Pinto, que é super famoso. é o máximo. Já- Que legal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, viu, Ricardão? Imagina, tchau, tchau.